Falar uma coisa para vocês, não existe nada mais importante para qualquer ser humano do que confiança. Que fase a de Pedro Raul? 9 jogos, 9 gols com a camisa do Ceará. Pelo Campeonato Brasileiro são 4 jogos e 4 gols marcados. É uma média impressionante. Talvez nem o mais otimista torcedor alvinegro pudesse imaginar o que Pedro Raul tem feito no Ceará. Depois de 2 temporadas muito ruins, só para você ter ideia, nos 2 últimos jogos, no Toluca do México e no Corinthians, o Pedro Raul marcou ao todo 8 gols. Já pelo Ceará, são 9 jogos e 9 gols marcados. Realmente muito impressionante. Uma média de 1 gol por jogo. E hoje ele foi mais uma vez determinante para confirmar uma vitória do Ceará no Campeonato Brasileiro. Uma vitória que deixa o Ceará com 7 pontos na tabela, ao lado de Palmeiras e Flamengo. É verdade que os dois ainda vão entrar por esta 4ª rodada em campo, então esperar para ver o que acontece no restante da rodada. Mas Ceará e Vasco abriram a 4ª rodada e uma vitória muito importante do Ceará, confirmando os 100% de aproveitamento em casa. Isso tem sido uma tônica do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro, apenas 3 vitórias dos visitantes, 2 do Flamengo e 1 do Palmeiras. Desde 2015 nós não tínhamos esses números tão impressionantes como os mandantes têm realmente feito valer o mando de campo. É sobre a vitória alvinegra para cima do time Cruz Maltino que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, muito obrigado a todo mundo que está chegando aqui ao canal. Se você está curtindo o meu trabalho daqui no YouTube, já deixa aquele like, deixa o hype também. Se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. A meta é alcançarmos o quanto antes os 39 mil, tá? O Ceará hoje teve boas notícias a começar da sua escalação. Se no jogo contra o Juventude, Léo Condé teve muitas dificuldades para armar o time, até porque ele não tinha o lateral esquerdo titular, não tinha o lateral esquerdo reserva, não tinha Lucas Mugni, que é um jogador que cai por esse lado do campo, por esse setor. O lado esquerdo do Ceará ficou comprometido contra o Juventude, hoje não. Hoje ele teve a volta do Matheus Bahia, teve a volta do Lucas Mugni, jogadores que se recuperaram e puderam enfrentar a equipe do Vasco da Gama. E aí, gente, assim, inegavelmente, com os dois, o Ceará eleva o seu patamar técnico. O Ceará melhora. É um time bem ajustado, um time bem treinado, mas é um time que tem carências. Então, quando ele perde jogadores com esse nível, nesse quilate, ele não consegue repor essas ausências. Contra o Juventude ficou muito claro isso. Hoje, contra o Vasco, isso se reforça, porque quando os dois voltam, o Ceará muda o seu nível, né? Muda o seu patamar. E curioso, né? Porque o primeiro gol do Ceará surge numa insistência do Lucas Mugni, né? Muita gente reclamava da intensidade, que era um jogador que não era tão intenso assim, mas isso não tem se colocado em prática, pelo menos nessa temporada. O Lucas Mugni disputa, a zaga do Vasco erra, e aí ele rapidamente... ele entra na jogada, né, muito perspicaz, ele faz a leitura correta do lance, a bola voltando para o Pedro Raul se antecipar como legítimo atacante, apenas precisando de um toque só e fazendo 1-0 para a equipe do Ceará no primeiro tempo. A única bronca que eu tenho é que parece que é um padrão, pelo menos nesses 4 primeiros jogos do Ceará no Campeonato Brasileiro, contra Red Bull Bragantino, contra Grêmio, Juventude e agora contra o Vasco. O Ceará começa bem, faz um bom primeiro tempo, até melhor do que os adversários, mas a segunda etapa o Ceará cai de rendimento. O segundo tempo do Ceará foi ruim também, embora o Ceará tenha vencido o jogo. Assim como o jogo contra o Grêmio, o Ceará também não jogou bem o segundo tempo. Ele cai de rendimento, a intensidade diminui e isso compromete o resultado. Hoje não aconteceu. O Vasco, para variar, o Ceará toma um gol também na reta final dos jogos, dos tempos, né? Tem sido isso. Aos 48, o Verratti recoloca o Vasco no jogo. Não aconteceu. Não, assim, o resultado do Ceará não foi comprometido. Mas o Ceará toma sustos. Depois dos 45, vira um problema para a equipe do Ceará. Você conhece alguém que é da construção civil? Anota esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela ou vá até uma loja da rede Normatel e faça parte do clube e faz acontecer. Você só tem vantagens, você vai acumulando pontos, troca por vale compras, você tem acesso a premiações, eventos e também treinamentos exclusivos. Se você quiser, pode ir até uma das lojas da rede Normatel, fazer lá o cadastro e fazer parte do clube Faz Acontecer ou tirar qualquer dúvida nesse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, tá certo?
Bom, gente, um primeiro tempo que, repito, será controlado, um primeiro tempo de um Vasco da Gama ruim. O Payet até finaliza de forma muito perigosa, sendo nos primeiros lances do primeiro tempo. Depois o Ceará dominou o primeiro tempo, ficou com a bola, fez 1-0 e foi para o intervalo merecidamente com um resultado positivo, parcial. No segundo tempo, aí de novo a gente precisa dividir, né? Literalmente mesmo dividir o jogo. E no segundo tempo, a exemplo do que acontecera nas partidas anteriores, o Ceará cai de rendimento. E isso, repito, reitero aqui o meu pensamento, é um problema para o técnico Léo Condé resolver. É um problema para o técnico Léo Condé resolver, porque isso tem se tornado um padrão. Isso tem sido algo que era um roteiro repetido. Nas 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Ceará também caiu de rendimento. Contra o Red Bull Bragantino, ele toma empate. Contra o Grêmio, ele toma um sufoco e no último lance ele faz o 2-0 para confirmar a vitória. Contra o Juventude, ele toma a virada. O gol de empate do Juventude foi nos acréscimos do primeiro tempo, mas no segundo tempo todo foi da equipe gaúcha. E nesse segundo tempo, o Ceará cai de rendimento, o Vasco cresce no jogo, só que, de novo, um cara que vive um momento iluminado. Primeiro, o Guilherme entra bem no jogo, no lugar do Ailon. Garoto é bom de bola, hein? Dá tempo ao tempo. Hoje o cara é o Pedro Raul, o cara que tem resolvido. Tudo dá certo, a bola bate nele e entra. Não é o caso desses 2 lances, mas o Guilherme é bom jogador. Guilherme é bola, hein? Guilherme pode ser muito útil. E ele entrou bem, né? Entra bem a ponto de dar uma assistência só para o Pedro Raul complementar. Se a fase é tão boa que o Pedro Raul tem feito gols difíceis, aí essa daí ficou fácil. Guilherme escora de cabeça, Pedro Raul vai lá e faz o 2-0 para o Ceará, já bem na reta final do jogo, colocando o torcedor do Vasco da Gama para ir mais cedo para casa, né? Só que o Ceará, repito, tem um padrão. Que o Ceará já tomou, esse é o 5º gol que o Ceará tomou no campeonato, o 4º para depois dos 45, isso seja do primeiro tempo ou do segundo tempo. E aí eu volto a dizer, Léo Condé precisa resolver isso. Isso é problema para o técnico Léo Condé. Aí o Ceará toma um gol do Verratti numa especialidade, porque o Verratti parece que o Gustavo Gadeira, companheiro de futebolista, disse que o Verratti é o Messi de cabeça. É muito impressionante o aproveitamento dele nas jogadas aéreas. Cruzamento, aliás, antes de falar do gol do Vasco, o Ceará precisou mudar. O Bruno Ferreira saiu machucado, ele se chocou com o Marlon no primeiro tempo ainda, sentiu uma contusão, e o Fernando Miguel, ex-Vasco da Gama, entrou no jogo, não comprometeu, é verdade, no gol não dava para fazer nada, a bola entre os zagueiros, entre Marlon e o William Machado, a bola entre os zagueiros, cai na cabeça de quem sabe muito, e aí é uma falha da defesa do Ceará, porque não dá para deixar sozinho o Verratti, ele vai lá, precisa nem subir muito, desloca o goleiro Fernando Miguel e recoloca o Vasco no jogo. Torcida do Vasco, opa, dá ainda, e o Verratti nem comemorou, já foi para o centro do campo para tentar, porque foram 10 minutos de acréscimo, né, do Denis, do alagoano, mas não deu tempo, o Vasco realmente esbarrou depois no Ceará, comprometido a confirmar a vitória. Vitória muito importante, já são 24 jogos sem perder em casa, 21 vitórias e 3 empates nesse intervalo, é muito tempo e um aproveitamento espetacular de um time que não sabe o que é perder em casa, repito, há 24 partidas. Não é todo mundo não, tá? O Ceará tem feito valer o mando de campo, jogando perto da sua torcida, é um time muito competitivo e cada ponto é importante. O Ceará tem 7 pontos e a contagem regressiva vale. Pô, você é muito pouco pensar em permanência. Para um time que está voltando à Série A com um orçamento muito menor do que os seus concorrentes, o primeiro objetivo é chegar aos 45. Depois que chegar aos 45, aí pode sonhar com Sul-Americana, com uma pré-Libertadores, enfim. Mas o primeiro objetivo do Ceará continua sendo 45 pontos. O quanto antes será uma maravilha para o Ceará ter um campeonato sem dificuldades. Já tem 7 pontos, faltam alguns aí até esses 45. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like. Não é inscrito? Se inscreve, dá essa moral. A gente se vê e será em breve.